Olá e bem-vindo mais uma vez a mais uma aula aqui no Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar hoje falando aqui sobre a questão do nosso país, né, do Brasil e de como ele é dividido, né, em termos políticos. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Obrigado, tá, por estar aqui assistindo aqui no Conquiste Seus Sonhos, o único canal que oferece conteúdo completo e gratuito aí para a sua prova do Ensejo 2023. Então você que busca certificação, está no lugar certo, tá? Ó, não esquece, depois de assistir o vídeo, de dar aquele like, se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar e compartilhar. Caso queira, torne-se membro do canal, ou clique aí no botão valeu, ou faz aí um pix para nós em sonhosconquiste@gmail.com, que ajuda bastante, tá bom? Pra gente poder continuar levando essa educação gratuita de qualidade e 100% online e completa, né, para todo mundo. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Dúvidas? Fala comigo, WhatsApp pessoal na descrição, assim como muito material bacana aqui para você. Bom, vamos começar falando do nosso país, né? Bom, o que você tem que perceber? Primeiro, de como ele é dividido, tá? E depois, cada uma aí das suas regiões. Bom, o Brasil, pessoal, para quem não sabe, ele é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal. Eu quero que você decore isso, tá? Primeiro o número, tá? E é muito importante. Depois os estados, tá? E claro, Distrito Federal. Então, o Distrito Federal é o quê? Uma cidade, um município? Não. O Distrito Federal, ele é Distrito Federal. É uma coisa à parte, tá bom? É uma coisa que não há uma definição específica, tá? O que você tem que entender, né? Que ele está aqui marcado, né? O Distrito Federal ali no meio ali do mapa, ali dentro ali, naquele espaço, onde fica ali o centro, né, político aí do nosso país. Qual a capital do Brasil? Brasília, beleza? Não esquece isso. Então, o Brasil ele tem 26 estados, né? Lembrando que o mais novo foi o estado aí de Tocantins, tá bom? E você também tem o Distrito Federal à parte. Então, se cair na prova, não esquece, 26 estados mais o Distrito Federal. Decora simplesmente isso, que não tem erro. Heitor, eu estou aqui estudando e estou estudando todas as capitais do estado. Não precisa, tem aqui no mapa, eu trouxe por curiosidade e tudo mais, né? Aliás, os dois que se repetem, que só para título de curiosidade, é São Paulo e Rio de Janeiro. Mas você não precisa saber, tá? Para sua prova do Enseja, você não precisa saber as capitais de cada estado, tá bom? Mas todo estado tem uma capital, e isso você tem que saber. Bom, então, além disso, além das divisões por estado, você tem que saber as regiões do Brasil, tá? Por quê? Um conjunto de estados formam uma região, tá? E nós pegamos esses 26 estados e dividimos, tá? Então, como é que é feito essa escolha da região? Bom, essa região, pessoal, ela tem certas características, tá? Em termos principalmente relacionados ao clima, vegetação, alguma coisa relacionada à cultura, nem sempre, mas existe ali uma divisão, né, baseada nisso, tá bom? Claro, as divisões por estado, elas são muito mais importantes, porque quando a gente fala no estado, a gente tem um governador, que tem um chefe político, né? A gente tem ali certas autonomias que o estado ele tem, tá bom? Então, claro, e nas regiões você não tem um chefe político da região. Não, tá? Essa região, essa divisão regional, ela é mais por categorização e tudo mais, para a gente conseguir fazer um certo mapeamento populacional e tudo mais, tá bom? Ela não tem uma divisão assim tão forte politicamente, mas os estados ela tem mais. Mas tem que saber, Heitor, quantas regiões tem no Brasil? São 5, tá? Primeiro, decora os nomes de todas elas para você saber, tá bom? E depois você vai decorar, depois só, hein? Cada estado relacionado a cada região. Então, quais são as regiões? Vamos lá, hein? Região Norte, região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vou repetir. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Anota no seu caderno. Então, quando que essa divisão foi feita? Foi feita no ano de 1960 pelo IBGE, tá bom? E agora, pessoal, você tem que saber cada estado que pertence a cada região, tá bom? Então, no caso da região norte, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, tá bom? E quais são esses estados? Vamos lá.
Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, tá? É importante você decorar a quantidade de estados e o nome de cada um desses estados. Se você já tem uma memória mais gráfica, você pode inclusive decorar, né? Onde fica cada uma dessas regiões e tudo mais. Mas, mais uma vez, eu reforço aquela orientação. As capitais de cada uma delas não é necessário, pelo menos para a sua prova nem seja, tá? Se você for estudar para outra coisa no futuro, aí é outra conversa. Já na região Nordeste, é aquela região que tem mais estados, tá? E aí você tem que saber. Eu vou começar de cima para baixo, tá bom? Indo aqui pelo lado direito. Então vamos lá. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Para você que está anotando aí, você pode pausar o vídeo e anotar, ou então acompanhar aqui para decorar. Tem gente que gosta para memorizar onde fica cada um deles, não tem problema nenhum. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tranquilo? Né? Muita gente, né, às vezes mistura, confunde, mas ó, decora, pessoal, decora, tá? Depois, o Centro-Oeste. Claro, é a região que tem menos estados, por sua vez, e fica bem no meio. O que é interessante? Distrito Federal e Brasília, né, fica aqui dentro, tá bom? Então você tem que saber, tá? É um estado muito importante. Claro, depois a gente vai ver as características de cada região, né? Por que é cada uma delas, mas primeiro você tem que saber onde elas ficam, tá? Então, no meio aí do nosso país, nós temos 3. Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também o estado de Goiás. Ainda, pessoal, o estado do Sudeste, é verdade. Aqui nesse caso, nós temos 4 estados, que são os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro têm o mesmo nome, tá bom? São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Então, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro ficam na região Sudeste. E por fim, pessoal, o último, é verdade, a última região do nosso país é a região Sul, que nós temos aqui 3 estados, de cima para baixo, hein? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Repetindo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas são as 5 regiões do nosso país. Repetindo, regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Heitor, e no mundo, como é que funciona essa divisão? Bom, a gente já teve vários tipos de divisões, tá? Dependendo dessa aula aqui, provavelmente daqui a 100 anos, as divisões vão ser outras. Porque o mundo muda, né? O mundo geopolítico, ele muda, o mundo político, ele muda, tá? Então, há alguns anos, né, era muito comum a gente ter os impérios. Então, você tinha, né, por exemplo, o Império Britânico, o Império Francês, e esses impérios, né, eles tinham colônias aí pelo mundo. O Brasil, por exemplo, era uma colônia de Portugal até pouco tempo. Então, você tem que saber disso, tá? Em outra época, pessoal, a gente tinha divisões que hoje não se fala mais, né? Mas antigamente a gente dividia os países entre países de primeiro mundo e países de terceiro mundo, né? Ou então países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, coisas que nem se pode mais falar. Inclusive, e esse é um termo que aparece ainda na prova da Enseja, tá? Mas o correto é falar países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento. Significa que são aqueles países que ainda estão. Mas a sua prova ela é feita baseada no material aí bem antigo, tá? De 2005. Então tem algumas coisas ainda que não estão muito atualizadas. Mas fazer o quê? Mas ó, você tem que saber, tá? Existem alguns blocos econômicos espalhados pelo mundo. Nada mais pessoal, o que é um bloco econômico? É quando vários países se juntam, tá bom? Para tentar fazer um negócio melhor para todo mundo, tá? É verdade. Então você tem vários exemplos e vários motivos para isso. Muitas vezes é por causa de dinheiro, tá? Então vamos supor, o Brasil, por exemplo, quer comprar laranja, né? Não é o caso, mas é só um exemplo para você entender. E a Argentina também quer. A Argentina também precisa comprar laranja por acaso. Só que o preço da laranja está muito caro, né? E quem vai vender, por exemplo, né, é os Estados Unidos. Então, se cada país fosse lá comprar, ia ficar muito caro. Então, o que eles fazem?
se juntam, por exemplo, o Brasil e a Argentina e falam, olha, vende para nós, por um preço melhor, tal, para nós, tal, porque a gente vai comprar muita quantidade, tá? Se você pensar numa menor escala, é a mesma coisa quando você vai comprar no supermercado, por exemplo, uma quantidade maior para o preço ficar mais barato. É a mesma coisa que os países fazem, pessoal. Só que como a gente está falando de país, a gente está falando de muita quantidade, certo? Que é para a população toda dos seus países, respectivos países. Então a gente chama isso de bloco econômico, tá? Às vezes é por outros motivos, tá bom? Por exemplo, para diminuir uma barreira alfandegária, para uma política em comum, em muitos casos, né? Justamente, né? Para negociar, por exemplo, com países aí fora, né? Por exemplo, a União Europeia, ela está decidindo em conjunto, por exemplo, certas restrições à Rússia, né? Por não concordar, por uma série de motivos do que está acontecendo com relação à guerra, tá? Ou então para definir certos preços de mercado em comum acordo, tá? Então o bloco econômico ele funciona aí por várias vias, até mesmo para decisões políticas e tudo mais. É bem interessante. Bom, quais são os principais que existem aí pelo mundo, tá? Eu já vou falar. Se a prova falar da NAFTA, a antiga NAFTA, pode marcar como bloco econômico, tá bom? Porque, como eu disse, né, a Mãe utiliza um material muito antigo. Mas esses, hoje, você tem que saber, hoje são esses três aqui os principais. Primeiro deles, a questão do Mercosul. Então, qual que é esse bloco aí, Mercosul? É justamente os países aí da América do Sul. Então você tem vários países, tá? Então, o Brasil participa? O Brasil participa sim da América do Sul. Mas olha, o bloco ele não é tão ativo como deveria ser, tá? Existem alguns acordos, né? Existem alguns negócios que são feitos, é verdade, mas não é tão aprofundado, tá? Ainda há muitas discussões. Muitas vezes um país é excluído por questões políticas, aí depois volta, aí muda o governo, o país é excluído de novo, aí volta outro. Então, eu nem vou trazer aqui a lista, que provavelmente em cada momento que você assistir esse vídeo, um país vai entrar, um país vai sair, tá bom? Mas você tem que saber, Mercosul funciona, o Brasil está no Mercosul, inclusive, tá? E ele existe sim, tá? Por vários acordos, mas é algo que ainda está sendo trabalhado pelos países participantes de maneira muito lenta. Bom, você tem um outro bloco econômico, e aí que o Brasil também faz parte, tá? E aí está sendo mais utilizado pelo nosso país. Quais são esses países? Bom, oficialmente são 5, tá? E dependendo de quando você estiver assistindo, serão 6. Então, como assim? O BRICS é a sigla inicial para alguns países, entre eles, vamos lá, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá bom? É South Africa, tá? Em inglês, por isso S, tá? Mas são os BRICS. Basicamente, aí você tem que decorar. São 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Basicamente, eles fazem negócios entre eles para conseguir melhores acordos e tudo mais. Claro, você tem que entender que nesse momento, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, a Europa ela está no momento de guerra, né? A Europa, a questão da Rússia e da Ucrânia. Então, quase ninguém está fazendo negócios com a Rússia. Então, a Rússia está tentando outros mercados, entre eles países da África e também da América, tá? Enquanto isso, o Brasil, principalmente em busca do fertilizante, está precisando de mercado, ainda mais, né, para conseguir manter ali minimamente o seu processo da agricultura, que o Brasil é muito forte nisso, né? E inclusive a alimentação para os animais, na questão da agropecuária. Então, como é que o Brasil tem feito? Ele tem deixado um pouquinho de lado as negociações, por exemplo, com países da América do Sul, com os Estados Unidos, até mesmo com a União Europeia, e está começando a fortalecer, né, negociações com os países dos BRICS, né? Até onde isso vai, a gente não sabe. Até quanto que isso vai sustentar o nosso mercado interno, também não sabemos. Ainda é muito cedo, mas qualquer novidade eu venho aqui e falo para vocês. Um outro e não menos relevante é a questão da União Europeia, né? Que tem por volta de 30 países, né? Tem essa questão se a Ucrânia entra, não entra, se outros países também vão entrar, a questão da Finlândia e tal. Mas você tem que saber, né, que a União Europeia nada mais é do que vários países, tá, da Europa, por isso União Europeia, né, justamente para fazer essas ligações econômicas e tudo mais. Tá bom? Ó, recentemente você teve o caso, né, da própria, não vamos confundir
tá? União Europeia, como a questão de bloco econômico, tá? Com a questão da Europa, tá? A Europa é o continente e tudo mais dos países, mas nem todo país europeu pertence à União Europeia, tá? Por exemplo, recentemente, a própria Inglaterra, que pertencia à União Europeia, tá? Saiu desse bloco econômico, tá? Não participa mais, recentemente saiu, questão aí de pouco tempo, mas não deixa de ser um país da Europa, continua lá, né? Não mudaram o país de território, de região, continua naquele espaço, beleza? Então, não confunda, tá? Outra coisa, não tem no seu material ainda e eles não atualizaram, mas vai que cai na prova, que é a questão da NATO, tá bom? Então, o que é NATO, né? Ou, se você preferir, né? Não é um bloco econômico, tá? Mas a NATO, ela é nada mais do que ou OTAN, né? Como se alguns dizem, né? Hoje o pessoal tá falando menos OTAN, tá falando mais NATO. Mas se aparecer OTAN aí para você, é a mesma coisa. Que na verdade, pessoal, não confunda, não é bloco econômico, mas eu gosto sempre de citar, tá? Que nada mais é do que uma defesa militar, tá bom? Feito também principalmente pela grande maioria dos países da União Europeia. Então, por isso que o pessoal confunde, acha que a NATO, a OTAN é a mesma coisa que a União Europeia. Não, pessoal, a União Europeia é para fazer negócios, tá? Tá falando de dinheiro. Agora, a NATO é uma defesa militar, é uma união dos países para simplesmente falar, olha, se você mexer com um desses países, está mexendo com todos, tá bom? E o que é mais relevante ainda para falar da NATO? Que além dos países da União, alguns países da União Europeia que pertencem à NATO, mas não todos, tá? Você também tem os Estados Unidos. Pois é, né? Que a gente não pode descaracterizar, ainda mais no aspecto militar e pela força que os Estados Unidos têm, tá bom? Então, Estados Unidos e alguns países da Europa pertencem à NATO, mas não confunde, nem todos os países da NATO pertencem à União Europeia e vice-versa, tá bom? São coisas diferentes. Cada um deles tem os seus critérios e tudo mais, tá? E qualquer informação que seja mais relevante para a sua prova, se tiver atualização de material, eu falo aqui para vocês e acrescento essa aula. Mas por enquanto é só isso que eu quero citar com relação a esses temas. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui mais uma aula. Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, fala comigo, estou aqui para ajudar. Não esquece do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Tá bom? Na descrição desse vídeo você tem o WhatsApp pessoal meu, tá? Que você também pode escrever para mim. A gente se vê na nossa próxima aula, hein? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.